Bom, a hepatite também é uma doença viral, né? Em algumas situações, nem todas as hepatites são virais. Como é o caso da hepatite causada por bebida alcoólica, né? Causada por alterações no sistema imune, enfim, tá? Então, normalmente o contágio está relacionado de contato de pessoa para pessoa, transmissão oral fecal ou transfusão de sangue, tá? Então, por exemplo, hepatite A é uma transmissão via fecal oral, tá? Hepatite B é uma transmissão parental e a hepatite C também é uma transmissão parental. Por contato de sangue, né? Então, assim, quando você vai na manicure, entra em contato lá o seu sangue com o vírus que já tava de outra pessoa que ela tirou a cutícula, entendeu? Tipo isso. Agente causal, então, a gente vai ter o HAV, que é o RNA de fita simples sem envelope, o HBV, DNA de fita dupla com envelope, e o HCV, que é o RNA de fita simples com envelope. Tá? Período de incubação de 2 a 6 semanas, de 4 a 26 e de 2 a 22 semanas. Ou seja, algumas hepatites demoram para manifestar sintomas. Sintomas, né? Então, a gente tem, em casos graves, febre, cefaleia e mal-estar. Aqui, a gente tem febre sem cefaleia. E, semelhante ao HBV, maior probabilidade, então, de se tornar crônica, tá? É uma doença hepática crônica? Na hepatite A, não. Na hepatite B e C, sim. Tá? Então, hepatite tem a ver com hepato, que tem a ver com fígado, tudo bem? Que é uma doença, tradicionalmente, né, do fígado. Vacina. Então, a gente tem vacina inativadora, imunoglobulina, que fornece proteção temporária para hepatite A. Aqui a gente tem uma vacina também para hepatite B e para hepatite C não temos vacinação, tá? No caso da dengue. Dengue, a gente tem 4 tipos de vírus diferentes já circulantes, tá? A transmissão vai ser pela picada da fêmea, que é hematófaga do Aedes aegypti. Ela pica o indivíduo infectado e transmite através do sangue. Característica do mosquito. Então, ele vai ser um corpo preto, rajadinho de branco, ele vai ter asas. A fêmea, só ela que se alimenta de sangue. O macho herbívoro normalmente se alimenta de seiva. E o mosquito vai ingerir o vírus através de picar uma pessoa infectada, tá? A dengue, ela vai ter um ciclo, né? Então, o ciclo, por que a gente fala da questão da água parada e tal? Porque o inseto, ele deposita seus ovos na água parada. Água limpa, tá? Água suja também não gosta, não. Então, é na água limpa mesmo. Qual que é a questão dos sintomas, tá? Então, a hemorrágica vai ocorrer depois de um segundo contato com o vírus, diferente do primeiro, tá? Então, a pessoa tem o vírus primeira vez. Lembra que normalmente não tem reinfecção pelo mesmo vírus, que seu corpo já produz anticorpos, por isso que existe vacina. Não para dengue, mas para qualquer outra virose. E aí, às vezes, você tem uma reinfecção por um vírus diferente, aí você tem hemorrágica. Pode ter gente que tem hemorrágica na primeira vez? Pode, mas é mais difícil, tá? Os sintomas, então, vai ser uma febre mais alta, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor nas articulações, enfim, aqueles sintomas que a gente já conhece. No caso da hemorrágica, a gente vai ter sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, confusão mental, sangramento do nariz, vômitos mais intenso, pulso mais fraco, enfim, né? Então, vai ter sintomas um pouco mais agravados aí. Tratamento, então, a gente vai ter o tratamento através do controle dos sintomas, como qualquer virose, não tem remédio para vírus, tá? Beber bastante água, descansar, usar a medicação indicada para tratamento dos sintomas e é proibido tomar qualquer remédio à base de AS, que é ácido acetil salicílico. Por quê? Porque o AS, ele é um anticoagulante, né? Ele afina o sangue, tá? E aí, se a pessoa tem já uma tendência a ter hemorragia por causa da doença, ela vai ter, né, uma chance muito maior de ter uma hemorragia. Medidas profiláticas, então, mecânica, né? Eliminação de criadores dos mosquitos, protetores nas janelas, biológicas, criação de peixes que se alimentam das larvas, né, dos mosquitos, e a aplicação de inseticidas, tá? No quadro sintomático e profilático, o Zika e chikungunya são semelhantes ao da dengue, tá? Então, a diferença é o vírus que é diferente, tá? Febre amarela. Então, picada do mosquito contendo filovírus. Esse tipo de vírus ele pode ser encontrado em ambiente silvestre, contaminando primatas. Então, aquela história lá que a gente... Não sei se vocês se lembram, mas da história do macaco. O macaco não transmite febre amarela, tá, gente? O que pode acontecer é o macaco ter a febre amarela, o mosquito vai lá, pica o macaco com a febre amarela e transmite pro ser humano. Isso pode acontecer. A forma urbana foi erradicada no Brasil desde 1930, porém, né, a gente tem novos surtos porque o Aedes aegypti transmite todo mundo, né? Todos os vírus possíveis ele gosta de transmitir. Então,
pode acontecer. A gente teve um surto aí por causa daquela questão que eu sempre falo, do desastre de Mariana, que levou a uma redução do número de anfíbios comem insetos, se eu não tenho anfíbios, os insetos proliferam mais e eu acabo tendo surto de doenças causadas por eles, tá? No caso da febre amarela, o sintoma vai ser febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náusea e vômitos por cerca de 3 dias. A forma mais grave, ela vai gerar uma alteração, uma insuficiência hepática, e por causa da insuficiência hepática a gente gera uma icterícia, que são olhos e peles amarelados, é uma manifestação hemorrágica e cansaço intenso. Tratamento, né? Então, acompanhamento médico, internação e hidratação também, né? Só controle dos sintomas. Prevenção, evitar a disseminação dos vetores, como eu acabei de falar, né? E a vacinação a cada 10 anos, que, pelo que a gente tá vendo, ultimamente, a vacina, ela é vitalícia, né? A gente não precisa ficar renovando, mas ainda não temos informações tão claras a respeito disso. A gripe comum, né? Causada pelo vírus influenza, vai ser o contato pelas gotículas de saliva expelidas, né? Sintoma, atinge porções superiores do sistema respiratório. Esse aqui a gente tá careca de saber, que é febre, dor de garganta, dor de cabeça, secreção nasal, tosse e cansaço. A prevenção vai ser a vacina contra a influenza, do Covid a gente infelizmente não tem ainda, mas a prevenção é sempre a vacinação e evitar o contato com gotículas dos pacientes, dos doentes afetados pela doença, tá? Não há uma vacina definitiva por causa da capacidade de mutação do vírus, tá? Então, não existe. A vigilância sanitária prevê que pelo menos 3 variedades circulantes a cada ano, e por isso que a vacina desse ano é feita com base no vírus que circulou no passado. A vacina é oferecida, então, com base nesses vírus, e o combate vai ser analgésico, antitérmicos e repouso. Novamente, não temos tratamento, né, efetivamente contra o vírus da gripe ou qualquer outro vírus. Gripe H1N1, quase a mesma história, né? O vírus H1N1 pode ser disseminado entre os humanos, que dá o contato pelas vias aéreas direta ou indiretamente em objetos contaminados, podendo ser disseminado pelo ar. A contaminação é feita, a contaminação pela carne bovina é descartada, tá? No caso, eu arrumei ali, não é bovina, é suína, né? Porque é gripe suína, não bovina, mas tudo bem. Então, não dá para se contaminar através da ingestão de carne. Sintoma: febre alta, cansaço, dor muscular, tosse, fadiga, vômitos, diarreias. Tivemos uma pandemia correspondente ao H1N1 em 2009, certo? A grande questão é que a transmissão do H1N1, ela ocorre mais... é menos rápido, não sei se eu posso usar dessa forma, mas ela é mais lenta, melhor. Ela é mais lenta do que do Covid, por isso que não gerou todo esse problema que a gente tá tendo hoje. O diagnóstico vai ser através da análise de amostra respiratória dos primeiros 4 ou 5 dias ou até 10 dias em crianças com suspeita de contaminação. Prevenção, vacinação e evitar o contato com os doentes. A nossa vacina atual da gripe contém também a vacina para o vírus H1N1. E, por último e não menos importante, essa aula ficou meio longa porque a gente tem um bando de vírus, isso porque eu ainda escolhi alguns principais, tá? É uma febre grave transmitida pelo vírus com o mesmo nome, vírus Ebola, cujo hospedeiro mais provável é o morcego, também, né? Contágio, contato de fluidos corporais de uma pessoa contaminada, as 5 principais subtítulos conhecidos por o vírus, sendo todas elas com alta taxa de transmissibilidade e letalidade. Só que aqui a diferença é quando a pessoa tá contaminada pelo vírus Ebola, a debilidade dela é tão grande que ela não entra em contato com outras pessoas tão facilmente, entendeu? Já aparecem sintomas rápido, então já dá pra ter um controle maior. Sintomas: febre, dor de cabeça, fraqueza, diarreia, vômito, forte dor abdominal, falta de apetite, dores ao engolir e o quadro mais grave, que é a tal da hemorragia, tá? Então, sair sangue, inclusive, né, gengiva, nariz e tal. E o diagnóstico é difícil, que dá pra confundir com outras doenças, mas por causa das hemorragias acaba sendo mais característico. Tratamento somente para o alívio dos sintomas, que envolve hidratação, transfusão de sangue e medicamentos para controlar a pressão, tá? Como é uma doença mais característica de países com o desenvolvimento um pouco menor, a gente acaba tendo uma prevalência de morte alta, dependendo do país onde atinge, tá? Bom, gente, era isso. Me perdoem pelo tamanho da aula, mas infelizmente não tinha outro jeito. E façam as atividades propostas, tá? Que são esses exercícios que eu escolhi para vocês fazerem referente tanto ao capítulo 10 quanto ao capítulo 11, tudo bem? Então, a partir de agora, nos vemos na live.